Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula número 2 do nosso curso de mecânica. E hoje, dentro de cinemática escalar, nós vamos falar sobre estudo dos movimentos. Beleza? Então vamos lá. O que é cinemática? A cinemática é o ramo da física que descreve os movimentos, determinando a posição, a velocidade e a aceleração de cada corpo em cada instante. Aqui, em todas as questões e fenômenos discutidos, os corpos em estudo são denominados móveis, que podem ser considerados pontos materiais ou corpo extenso. Vamos ver qual é a diferença entre os dois? Olha lá. Um corpo extenso é um corpo cujas dimensões são relevantes no estudo de um determinado fenômeno. Já um ponto material é um corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Vamos dar dois exemplos aqui para mostrar isso aí melhor. Olha lá. Um carro que realiza uma manobra para estacionar numa vaga é um corpo extenso, ou seja, o tamanho do carro é relevante em relação ao tamanho da vaga. Agora, já o mesmo carro em uma viagem ao longo de uma estrada pode ser tratado como um ponto material, ou seja, o tamanho do carro não é tão relevante em relação ao tamanho da própria estrada. Referencial. Nem sempre é óbvio dizer o que está em movimento e o que está parado numa determinada situação. Observa as animações abaixo. Olha lá que interessante. Eu tenho alguns ciclistas se movendo ao longo de uma estrada e eu tenho um veículo se movendo ao longo da rua. Pense e responda aí comigo. Em cada animação, quem está em movimento e quem está em repouso? Vamos ver isso aqui no próximo slide. Acompanhe aí comigo de novo. Nós temos aí as duas animações e nas situações que são representadas ao lado, a referência ou referencial pode ser, por exemplo, uma árvore, uma pessoa ou o assento da motorista do carro. Então, nessa situação, eu posso afirmar que um corpo está em repouso em relação a um referencial se a sua posição em relação ao mesmo referencial não muda com o passar do tempo. E um corpo está em movimento se a sua posição no espaço em relação a um referencial muda com o tempo. Então, vamos observar ali a garota. A garota está em repouso em relação ao carro. Mas a mesma garota, ela se encontra em movimento em relação ao solo. Então percebam vocês aí que o mesmo corpo, ele pode estar em repouso ou em movimento. Vai depender do referencial que nós estamos analisando. Posição é a localização de um móvel em relação ao referencial adotado. Veja aí este esquema. Olha lá, eu tenho uma estrada, eu tenho o marco zero, que é a origem da estrada, e eu tenho ali um veículo A, né, que se encontra na posição de 10 quilômetros, e um veículo B, que se encontra na posição do quilômetro 20. O marco zero, como eu afirmei para vocês, né, ele é chamado a origem dos espaços. É a partir dali que começa a contagem da posição que os veículos podem ocupar ao longo da estrada. Então, em linguagem matemática, a posição costuma ser representada pela letra S. Então, conforme a figura acima, o móvel A encontra-se a 10 quilômetros do marco zero e o móvel B a 20 quilômetros. Ou seja, a posição do móvel A é 10 quilômetros e a posição do móvel B é de 20 quilômetros. Trajetória é o caminho percorrido por um determinado móvel. E a forma da trajetória descrita por um certo corpo também depende do referencial adotado. Assim como nós vimos para movimento e repouso, a trajetória também depende de um certo referencial. Olha lá. Exemplo: um avião com finalidade de abastecer uma região que se encontra isolada voa em linha reta horizontalmente com velocidade constante em relação ao solo quando abandona uma caixa com alimentos, conforme está mostrando aí a nossa imagem. Então, nessa situação, você tem ali, né? O avião, lá dentro do avião tem um piloto e tem uma pessoa que está lá no chão observando a caixa que foi abandonada pelo avião. Qual é a trajetória descrita pela caixa em relação ao avião? Gente, em relação ao avião, você pode observar que ela sempre vai cair, né, em linha reta.
Ou seja, a trajetória será um segmento de reta vertical. Porém, em relação ao ponto de vista de um observador que estiver na Terra, né, a trajetória vai formar um arco de parábola. Olha aí o nosso primeiro exercício. Você está viajando sentado na poltrona de um ônibus pela rodovia dos Romeiros, que liga Goiânia a Trindade. Cite um referencial em relação ao qual você está em repouso e outro referencial em relação ao qual você está em movimento. Olha lá, nós podemos estar em repouso em relação ao ônibus, mas nós podemos estar em movimento em relação à estrada. Então é bem tranquilo, né? Então todos nós devemos lembrar que movimento e repouso e a forma da trajetória, assim como o tamanho dos corpos, vão depender de um certo referencial. Olha o exercício 2. Um aluno, ao ler este livro, está em sua sala de aula, sentado em uma cadeira. O aluno está em repouso ou em movimento? Explique. Olha lá. Depende do referencial. Em relação à sala de aula, o aluno está em repouso. E em relação ao Sol, está em movimento, acompanhando o movimento da própria Terra. Olha o nosso terceiro exercício. Um helicóptero sobe a partir de um heliporto, deslocando-se verticalmente com velocidade constante de 18 km por hora. Esboce a trajetória de um ponto situado na extremidade da hélice para dois observadores, um situado dentro do helicóptero e outro fixo no heliporto. Então vamos acompanhar isso aí? Presta atenção. Quem está dentro do helicóptero, ele vai ver aí um movimento circular uniforme daquele ponto. Olha lá o desenho representando isso. Eu marquei um determinado ponto, né, na extremidade da hélice, e quem está dentro do helicóptero vai ver ali, né, um movimento curvilíneo. Agora, quem está no heliporto, ele vai ver ali um movimento helicoidal, como se fosse uma espiral. Acompanhe o desenho, olha lá. Um determinado ponto da hélice, ele está realizando o movimento curvilíneo, mas ao mesmo tempo o helicóptero está subindo. Então, pessoas, ou seja, observadores diferentes, vão analisar ali, né, a trajetória de uma forma diferente. Olha o nosso próximo exercício. Exercício 4. Um corpo extenso é um corpo cujas dimensões são relevantes no estudo de um determinado fenômeno. E um ponto material é um corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Um elefante é um corpo extenso ou um ponto material? Olha lá. O conceito de ponto material ou corpo extenso ele é relativo, pois um elefante será um corpo extenso em relação a uma formiga e um ponto material em relação ao planeta Terra. Ou seja, mais uma vez, quero reforçar com vocês o que nós vimos hoje. O tamanho de um objeto, a trajetória que ele segue, ou se ele está parado ou em movimento, depende do referencial. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.